Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o Iluminismo. Vamos lá? O Iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Grandes pensadores de diversas áreas fizeram parte dessa corrente com o intuito de acelerar o progresso da humanidade. O precursor do iluminismo, René Descartes, 1596 a 1650, considerado o pai do racionalismo, dissertou em sua obra, Discurso do Método, que para compreender o mundo deve-se questionar tudo. Essa nova forma de pensar se opunha ao raciocínio da época, já que naquele período histórico os governos autoritários e a Igreja Católica não permitiam questionamentos. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e racionalidade humana. Várias obras foram desenvolvidas nesse período e, em um especial, sintetizava a ideia de disseminação do conhecimento pregada pelos iluministas, a Enciclopédia. A Enciclopédia, editada por Denis Diderot, 1713 a 1784, continha milhares de artigos e ilustrações de diversos cientistas, filósofos e pesquisadores de campos de conhecimento distintos. Essa obra teve 35 volumes e foi muito importante na exposição dos conhecimentos humanos em um formato ordenado e metódico, com o intuito de apresentar uma alternativa aos ensinamentos impostos pela religião. Os iluministas também questionavam os poderes absolutistas dos governos, pregando assim maiores liberdades individuais e políticas. Na economia não foi diferente. Nesse período, as ideias desenvolvidas por Adam Smith, 1723 a 1790, foram aceitas como uma forma de substituir o modelo mercantilista, pois os iluministas tinham a crença que esse novo meio econômico seria ideal para um maior progresso, liberdade e justiça social. Por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e nas liberdades individuais, pois sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas, pondo um fim nas sociedades estamentais, estrutura social em que não era permitida a ascensão social e cada grupo tinha sua função para a sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabaram guiando diversas nações para o fim de governos absolutistas e para a busca de independência dos países que ainda estavam sob o controle de uma nação estrangeira. Então, os ideais iluministas, eles criticavam essa lógica absolutista do poder centralizado na mão do rei, assim como também as práticas medievais de conhecimento que vinham ali de dogmas religiosos. A ideia iluminista é que a razão, a metodologia científica, a busca do conhecimento seria a razão para tudo. Na economia, as teorias de Adam Smith, que ficaram conhecidas como liberalismo, deram origem ao que mais tarde, se originou ali no sistema capitalista, ok? Qual o contexto do surgimento desse movimento? Naquele período, a Igreja Católica era detentora do conhecimento e a sua forma de pensar era soberana. Não havia linhas de pensamento alternativas, pois o clero fazia questão de impor as suas doutrinas religiosas para todos os cidadãos. Ainda sobre religião, na época não existia liberdade religiosa. Assim, os cidadãos eram induzidos a crer na religião única do Estado em que viviam. As outras formas de expressão de fé eram taxadas como erradas, por não seguirem os preceitos estabelecidos pela religião oficial. É a partir desse cenário, contrariados pela restrição de liberdade religiosa, que os iluministas defenderam a livre escolha da crença pelos indivíduos, podendo até escolher não tê-la. Na política, o absolutismo, que garantia poderes ilimitados aos seus governantes, foi um dos grandes alvos do movimento iluminista.
Assim como o controle religioso, essa forma de governo também foi herdada da Idade Média. Ela consistia em nobres governando e vivendo às custas da população, com a bênção dos religiosos. O povo acabava se subjugando, a esse formato de governo, seja pelo medo ou pela crença religiosa, e ainda ficavam como responsável por pagar impostos e trabalhar para que os nobres e o clero aproveitassem seus diversos privilégios. Os debates sobre essa forma de se governar foram se acentuando com o avanço do movimento iluminista. Inclusive, foi um dos mais renomados intelectuais iluministas, o Montesquieu, que, através do seu livro Espírito das Leis, trouxe uma nova forma de pensar do governo. O autor sugeriu a tripartição do poder em legislativo, judiciário e executivo, como forma de evitar abusos de parte das autoridades. Vocês observam aí na charge ao lado, que a gente tem aí os três poderes, o legislativo, eu elaboro as leis, aí a gente tem aí o judiciário, o executivo, eu administro, que é a forma como o Estado moderno, a forma como o Estado está dividido hoje, O poder do Estado está dividido aí entre poder legislativo, executivo e judiciário, que é basicamente o alicerce ali, a base da democracia, essa divisão de poderes. A gente observa aí uma charge falando dessa questão do Montesquieu, Não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Ora, inventei os três poderes, Essa charge faz uma alusão à ideia do Montesquieu, dessa divisão do Estado entre esses três poderes, que acarretaria uma forma mais justa, um Estado mais distribuído, onde as leis forem executadas e que houvesse igualdade para todas as camadas da população. Na questão econômica, o modelo mercantilista trazia duas questões determinadas para o contexto daquele momento histórico. O modelo econômico acabou enriquecendo a burguesia, formado por profissionais liberais e comerciantes que, com o passar dos anos, começaram a questionar a estrutura da sociedade da época. O mercantilismo era um modelo econômico que o Estado intervia demais, limitando assim a liberdade dos agentes econômicos em sua sociedade. Além disso, nesse período surgia o novo economista, que era o Adam Smith, pregando um modelo econômico mais livre e com a capacidade de geração de riqueza muito maior do que era usado até então. Esse seria o capitalismo ou o liberalismo. E com base nesse contexto econômico apresentado, o movimento iluminista se caracterizou por ser contrário ao mercantilista, pregando assim um sistema mais livre, racional e justo, no qual existia a possibilidade de ascensão social por parte dos cidadãos. Por fim, vale lembrar que o conceito de propriedade privada não estava muito bem estabelecido ali na Idade Média e foi um ponto importante nesses debates iluministas. Quais as principais ideias, Podemos sintetizar essas principais ideias iluministas da seguinte forma: valorização do pensamento racional. Os iluministas consideravam a razão e a possibilidade de se questionar e investigar como o melhor instrumento para alcançar qualquer tipo de conhecimento. Defendiam o direito dos indivíduos por acreditarem que todos deveriam ter seus direitos naturais, como a vida, a liberdade, protegidos. Eram críticos aos regimes absolutistas e autoritários, que até então dominavam o cenário europeu, por isso defendiam a maior divisão do poder do Estado. Defendiam a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei. Criticavam o conhecimento sob o controle da Igreja Católica, embora não fossem contra a crença em Deus. Defendiam um novo sistema econômico em troca do criticado mercantilismo e contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Quais movimentos eles foram influenciados pelo iluminismo, Os ideais iluministas, eles foram pontos centrais na Revolução Francesa, ali de 1789. Os conceitos de igualdade, liberdade, fraternidade desenvolvidos pelos iluministas foram aplicados durante esse processo revolucionário francês. Em 1776, a gente tem a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, que culminou na independência desse país, das 13 colônias. Também foi inspirada nesses ideais.
os americanos viviam sob um forte controle britânico e começaram a questionar, né, os impostos, a presença militar no seu território. No Brasil, diversos movimentos também basearam-se nesses ideais iluministas, como foi o caso da Inconfidência Mineira. Os mineiros não queriam mais ficar sob a tutela dos portugueses, pois assim como ocorreu nos Estados Unidos, né, eles estavam cansados da política fiscal dos colonizadores, mas, né, esses ideais iluministas no Brasil não acabaram culminando na independência. Qual é o seu legado para os dias de hoje, né? Atualmente, ainda vivemos sob a influência do iluminista, né? Em temas como a limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, os ideais e lutas pelos direitos individuais, tais como a vida, a liberdade, a dignidade e outros. Para mais, né? O pensamento iluminista é vivido no campo econômico, visto, né, que os mesmos defendiam a liberdade da economia, do livre mercado, né, e liberal, como é hoje, né? A gente vive hoje aí o neoliberalismo. O iluminismo também influenciou o direito, né, a exemplo das obras aí do John Locke e do Montesquieu, que trataram bastante sobre os direitos naturais e divisão dos poderes, né, e a gente pode aí citar a influência direta da tripartição aí do Montesquieu, né, que pode ser percebida, né, na mudança das regras do jogo, né, que propiciam, né, que as sociedades vivessem sistematicamente aí nesses regimes democráticos e republicanos. Vamos começar a exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu. Então, o iluminismo é uma filosofia que critica, né, a superioridade desse poder absoluto, que concentra todos os poderes do Estado nas suas mãos e acaba causando muita injustiça social, se envolvendo na economia de forma negativa. Também critica os privilégios do clero, né, da igreja e esses dogmas que acabam refutando a ciência. Então, o iluminismo ele tem uma grande importância na formação da nossa sociedade ocidental, né? As ideias iluministas, basicamente, são a base dos nossos regimes democráticos republicanos. Influenciam, além da Revolução Francesa, além da independência dos Estados Unidos, praticamente todos os processos de independência aí das Américas Latinas, ok? Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos hoje. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantia os direitos individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes. B. Propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável para assegurar o direito de propriedade. C. Criticava o mercantilismo, a limitação do direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. D. Acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades sociais e garantir as liberdades individuais. Ou letra E, consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais proporcionados pela influência da Igreja Católica sobre a sociedade através da educação. Vamos pensar um pouco. A resposta certa é a letra C, criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Mais uma questão. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia, letra A, divisão da riqueza nacional, letra B, divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, letra C, divisão da política em nacional e internacional, letra D, formação de um poder moderador e no Congresso Nacional, ou letra E, implantação da ditadura moderna. A resposta correta é a letra B, a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.